beleza? Então, ultimamente eu tenho visto umas notícias bem legais sobre o aespa. Muita coisa falando desse sucesso estrondoso que foi o grupo, e honestamente, isso me deixa bastante feliz. E é até curioso observar que apesar de toda a recepção negativa e as críticas que o grupo recebeu de início, elas ainda assim conseguiram lembrar que semanas antes do grupo debutar, elas começaram a sofrer de um hate pesado. Muitas críticas ofensivas e palavras bem negativas que foram baseadas em alguns rumores sem muito fundamento, que aliás foram até desmentidos, e teve até mesmo acusações de plágio e pequena reflexão, um pensamento que eu tive em relação a esse tipo de comportamento que alguns capopeiros têm por aí e que eles nem se dão conta do impacto que às vezes tem. E bem, como eu disse, esses haters de plantão, por incrível que pareça, costumam gastar muitos e exposeds da vida, no caso do aespa, na intenção de mostrar a verdade para todo mundo e provar o quanto alguma integrante é uma pessoa ruim ou quanto o grupo é uma fraude. Tá aí, elas divulgam e engajam muito o grupo em si. E o povo consegue alcançar muito mais gente e fazer com que ainda mais pessoas tenham conhecimento desse. Então mesmo que outras pessoas tenham esse primeiro contato de forma negativa, elas ainda assim acabarão conhecendo o grupo, e isso é um fato. Vocês já devem até conhecer casos onde celebridades de todo tipo se envolveram em polêmicas e tretas e atenção do que tinham antes. E aliás, muitos desses famosinhos de internet vivem disso, ganhando seguidores e fama por causa de polêmicas. E nesses casos, que às vezes são coisas bem sérias, erradas ou até perigosas, as pessoas conseguem se ensinar nesse caso do aespa, onde o esforço de tanta gente foi para compartilhar histórias no que o tiro acaba saindo pela culatra. Porque a pessoa, ao invés de conseguir difamar o grupo, na verdade no que muita gente viu e pensou: nossa, mas não é aquele grupo daquelas polêmicas que tava todo mundo falando? Vou dar uma olhadinha. E se bobear, a pessoa curte e resolve. E por fim, esse tipo de polêmica e esse tipo de comportamento acaba servindo mais como um marketing gratuito para o grupo do que realmente causando um efeito muito negativo a longo prazo. E claro, gente, não me entendam mal, jamais esse tipo de comportamento vai ser algo bom, ou que deve ser aceito, incentivado ou apoiado. O que eu quero dizer aqui é, esses haters dentro da comunidade K-popper às vezes fazem todo esse empenho, se dedicam tanto para fazer coisas negativas e recrimináveis, mas no fim elas acabam tendo um efeito contrário, o que é muito irônico. E ao invés de prejudicar, acabam no fim das contas meio que, entre aspas, ajudando, mesmo que sem querer, o que é 2 vezes mais estúpido. Porque não basta você querer odiar algo ou alguém por motivos fúteis, mas você ainda se dá o trabalho de divulgar tanto isso, que no fim acaba dando uma forcinha. E só pra deixar claro, sei que existem diversas situações onde comportamentos assim podem fazer muito mal e ser muito danoso, e acabar com carreiras, acabar com o psicológico de alguém. Mas nessa situação em especial, que é basicamente K-popers pegando coisas bobinhas e irrelevantes e tentando fazer grande coisa disso, o efeito acaba sendo o que eu comentei no final. E o mais engraçado disso tudo é que gente assim não segue a regra mais básica de quando você não gosta de algo, que é, basicamente, fingir que aquilo não existe, não falar daquilo, não seguir, não compartilhar nada sobre, não ir atrás de informações sobre aquilo. Ou seja, não dar atenção alguma. Mas não, essas pessoas fazem o oposto disso. Procuram todas as notícias, vídeos, imagens e afins para tentar achar algum errinho, algum probleminha para querer fazer seu poderoso e destruidor exposed. E é ainda mais cômico quanto essas pessoas são capazes de gastar tanto tempo da vida delas com algo que elas não gostam. Eu simplesmente não consigo imaginar como uma pessoa dessa pode ser feliz. Mas enfim, os haters podem continuar se rasgando de raiva, mas o aespa segue planíssimo e a tendência é só melhorar. Essas meninas têm muito talento e muito potencial, e não vai ser essas bobagens que vai conseguir derrubá-las, né não? Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, já se deram conta desse efeito que esse tipo de hate às vezes tem? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Ah, e aproveita e me segue lá nas redes sociais também, tá bom? Nos vemos na próxima. E até mais.